Livro de Romanos, no capítulo 8, do verso 9 ao verso 14. Romanos, capítulo 8, verso 9 ao 14, que diz assim: Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Verso 10: E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará o vosso corpo mortal, pelo seu Espírito que em vós habita. Verso 12: De maneira que, irmãos, somos devedores, não para a carne, para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. O verso 14: Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então hoje eu quero convidar você a refletir comigo sobre esse tema profundamente transformador nas nossas vidas. Sim, a capacidade vivificante do Espírito Santo. E para isso nós vamos mergulhar um pouquinho nesse texto, de Romanos 8, 9 a 14, onde o apóstolo Paulo nos mostra a grande diferença entre viver segundo a carne e viver segundo o Espírito Santo, Porque ali Paulo diz: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Aqui nós já temos uma verdade poderosa, O Espírito Santo habita dentro de nós. Não é algo futuro, não é algo reservado para alguns poucos somente, não. É presente, é agora, é real. E isso ele nos distingue. Sim, nos deixa diferente. Não é apenas frequentar uma igreja ou conhecer uma nova doutrina, não, mas é viver pela presença do Espírito Santo em nós, É viver, é ter o Espírito Santo agora em nossas vidas. Sim, o Espírito Santo é um espírito de vida em nós. É o espírito de vida, No verso 11 a Bíblia vai nos dizer: E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito que em vós habita. Pense comigo nisso agora. O mesmo Espírito que operou o maior milagre da história, sim, a ressurreição de Jesus Cristo. Esse mesmo Espírito agora está agindo na minha vida. Agora ele está agindo dentro da sua vida, agora ele mora dentro de nós. Isso significa que o Espírito Santo tem poder de vivificar não apenas o nosso corpo no futuro, mas a nossa existência aqui e agora. Onde há a morte, sim, a morte espiritual, a morte emocional, a desesperança. O Espírito Santo pode trazer vida nova para você, pode trazer direção, ele pode trazer vigor, ele pode trazer para mim e para você alegria. Sim, aquela alegria que muitas das vezes já estava perdida, já estava desenganada das nossas vidas, que nós não teríamos mais. Sim, então agora ele nos traz vida, vigor, alegria para nós, alegria. O Espírito Santo ele nos liberta da escravidão do pecado. No verso 12 e no verso 13, a Bíblia vai nos dizer: De maneira que, irmãos, somos devedores não para a carne, para viver segundo a carne.
Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Se nós mortificarmos os feitos do corpo, as obras do corpo, nós viveremos. E isso nos mostra que a vivificação do Espírito não é apenas consolo ou presença, não, é poder para vencer o pecado. O Espírito ele nos fortalece para dizer não ao que realmente destrói as nossas almas, o pecado, e dizer sim. Sim, ele vai nos fortalecer a nós dizermos sim, ele vai nos vivificar para que nós venhamos dizer sim à vontade de Deus. Sem o Espírito estamos presos aos desejos da carne, mas com o Espírito, com ele nós somos capacitados para viver de maneira santa, de maneira livre, de maneira plena na presença do nosso Deus, né? O Espírito ele nos conduz como verdadeiros filhos de Deus, porque o verso 14 vai nos dizer aqui, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus, né? Então, ser guiado pelo Espírito é viver debaixo da orientação de um Pai amoroso. Não, nós não somos mais órfãos, não mais sozinhos, não estamos sozinhos na caminhada, não se preocupe, né? Cristo está com você, o Espírito Santo de Deus agora está nos guiando, o Espírito Santo agora está cuidando de nós. Quando o Espírito Santo vivifica a nossa vida, ele também nos guia, ele também nos direciona em decisões, em relacionamentos, em desafios. Ele nos transforma de criaturas temerosas e ele nos transforma em filhos, em filhas corajosos, sim, que vivem agora, que vivíamos sem ter um propósito, agora nós vivemos com um propósito, agora nós vivemos com direção, agora nós vivemos com direção, agora nós vivemos com confiança, porque nós temos a alegria de saber que o Senhor está conosco, que o Senhor está nos guiando. Então a capacidade vivificante do Espírito Santo é algo que toca todas as áreas da nossa vida. Ele nos dá força, sim, ele nos dá força, ele nos dá vida, ele nos liberta do pecado e nos guia como filhos. Por isso eu convido você a refletir, né? A refletir. E faça essa pergunta para você. Você tem vivido segundo a carne ou você tem vivido segundo o Espírito? Porque o verso 14 vai nos dizer aqui, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Você é filho de Deus? Você tem sido guiado pelo Espírito Santo de Deus? Você tem deixado o Espírito Santo vivificar as áreas mortas do seu interior, da sua mente, do seu intelecto, do seu coração? Você tem se rendido à direção do Espírito como um filho que realmente confia no Pai, que acredita no Pai, que sabe que o Pai tem o melhor para a sua vida? Que hoje seja um dia de rendição ao Espírito Santo. Que hoje seja um dia de renovação do nosso espírito e de nova vida pelo poder do Espírito Santo. Porque onde o Espírito Santo de Deus habita, ali há vida. Não é qualquer vida não, porque João 10:10 vai dizer que o ladrão vem senão para roubar, matar e para destruir. Mas Jesus diz assim para mim e para você: eu vim para que tenha vida, e vida abundante, vida verdadeira, e com Ele, vida eterna. Deus abençoe
a sua vida?